Vamos lá, nação, vamos rir do Veloso hoje, porque o Neto largou o aço no Palmeiras. Largou o aço, o Flamengo foi tetracampeão em cima do Palmeiras, e o Neto largou o aço e o Veloso, ó, o Veloso teve que chorar no programa. Vamos analisar, chega aqui, dá aquela moral, explode o dedo no like, vamos bater juntos uma meta de 4.000 likes. Quero ver a força da torcida do Mengão, ó. Deixa sua risada nos comentários. E, meu amigo, é o seguinte, o Mengão é tetracampeão e quarta-feira tem mais, hein? Tem mais. Vamos lá pro vídeo de hoje, crédito canal Os Donos da Bola, bora lá, vamos ver. O que o Veloso falou? Quando você tem um Piquerez, melhor lateral esquerdo pra mim do futebol brasileiro, qual é pra você, Veloso? Ah, se fosse brasileiro, tava na seleção. Não, então, mas Piquerez. Piquerez. Pra você. Piquerez. Pra você. A ficar entre ele e o Ayrton Lucas. Tá, mas não é titular. Tudo bem, tá. Tá, Ayrton Lucas é reserva, não tem problema nenhum. Pra você, que é o grande lateral esquerdo hoje do futebol brasileiro. Reinaldo do Mirassol. Boa, junto com o Piquerez. Legal. Só que é o seguinte, como é que eu, como treinador, eu não enxergo que eu jogo com 3 zagueiros e eu não faço o Piquerez jogar? Mas que burrice é essa? E aí, é um treinador que acha que é maior do que o Palmeiras. É um treinador que acha que entrega um título brasileiro pro Flamengo. Que esse sim buscou o título brasileiro, esse sim buscou a Libertadores. Jogou muito o Flamengo contra o Palmeiras? Não pra mim. Foi um jogo, mas o que o Palmeiras foi covarde e o que o treinador não entendeu. Será que você não viu, Abel, que o Piquerez não jogou? Será que você não viu que os meias que você tirou, o Rafael Veiga e principalmente o Alan, você tirou os 2 caras, aí você botou 6 jogadores, como sempre você faz. Que, por sinal, essa é uma crítica que eu faço, o Veloso já fez várias vezes. Você não sabe substituir, você não sabe enxergar o jogo. Você é um gestor incrível, mas para você entender de futebol, você não entendeu. E aí, o seu time não deu um chute no gol. Final de Libertadores, uma covardia, um futebol medíocre, jogadores que não foram aquilo que a gente está acostumado com o Palmeiras. E aí você é o grande responsável. Mas aí é a arbitragem. E aí, lá, quando você deu entrevista, você foi simpatiquinho. Por quê? Porque lá, se você meter o pau, como você fala aqui, por exemplo, vai ter Palmeiras contra a equipe do Atlético. Qualquer problema nesse jogo, se arregaça a arbitragem, se arregaça o Brasil, se arregaça todo mundo. Mas você não sabe perder. Você não tem humildade para perder. Você não é um bom perdedor. Você é um bom ganhador, que por sinal, quando a gente ganha, quando a gente dá audiência aqui, quando a gente é rico, quando a gente tem dinheiro, a gente é gostosão, né? Mas quando a gente não consegue mostrar para um filho que a escola é mais importante do que jogar bola, mostrar, por exemplo, para os jogadores do Palmeiras e para a torcida do Palmeiras que esse título era importantíssimo, mas você entregou o Campeonato da Libertadores quando você entregou o brasileiro. Quando você entrega o brasileiro, quando você dá desculpa de arbitragem, que por sinal, eu já vi todo mundo que deu opinião. Todo mundo. Porque a gente tem a facilidade de trabalhar em rádio Bandeirantes e na Rádio Craque Neto, e eu gosto, eu acordo cedo, eu já vi todo mundo. Quem falou que tinha que expulsar, é óbvio que tinha que expulsar, mas não tinha que expulsar também a mesma visão, e o Godoy vai falar isso, o Rafael Veiga? Mas qual a diferença? Um foi de frente, o outro foi de lá. Não, é a mesma coisa, e o Godoy vai explicar. Agora, foi por causa disso que o Palmeiras não ganhou o título? Foi por causa disso que o Palmeiras foi covarde? Foi por causa disso que você não fez os seus laterais jogarem? Foi por causa disso? Foi por causa... Quando você vem e diz, e principalmente o seu João, quando disse que o Palmeiras perdeu, que o Palmeiras tinha um sistema para o Palmeiras não ganhar. Pô, pera um pouquinho. Pô, isso é um absurdo. E a sua covardia, e o torcedor palmeirense, a maioria que eu encontrei na rua, na escola, no Pão de Açúcar que eu fui hoje, acho que é Carrefour, Pão de Açúcar, não sei. Também não sei se é Pão de Açúcar, Carrefour, também não tem que saber. Eu tenho que saber que eu paguei a conta. E dane-se o que é, qual que é lá na frente da minha casa. E é o seguinte, meu irmão, todo palmeirense falou, mas por que a gente foi covarde? Por que a gente não jogou? Por que Souza que não jogou? Porque o Abel, como sempre, né, quando o Rogério Ceni deu aquela entrevista falando de chutão pra cima, foi o que o Abel fez nesse campeonato, né? Só chutar a bola pra cima para o Fáculo raspar, né? E como você falou, quando você joga com 3 zagueiros, a superioridade numérica você tem que ter no meio campo. O lateral do lado contrário entra pra dentro. Isso, o que o Dorival Júnior não tá fazendo mais no Corinthians? Pô, você tá jogando com os caras, os seus laterais não descem mais? Ninguém desce, Matheus Bitu não desce, Mateuzinho não desce. Uma vergonha! Uma vergonha, jogadorzinho medíocre. Vocês são tudo frouxo, jogadorzada frouxa. Essa é a grande verdade. Aí o que ele fez no segundo tempo?
Segundo tempo ele tirou pra mim o principal jogador do time que tava causando alguma coisa no Que era o Flamengo, Alan. que era o Alan. E o Rafael Veiga jogando pra caramba. Rafael Veiga tava jogando muito, muito. Ele tirou, arrebentou com o time, botou 6 jogadores. Aí o que que fez? Bola lá. É bola lá, bola lá, bola lá, bola em cima. Isso é mediocridade. E aí, Godoy, eu vou usar o Veloso por último, porque ele tava lá. E aí, Godoy, pra você, o que que você falou? Tem os 2 lances aqui, Cascão, só pro Godoy explicar. Vem cá, Godoy. O Godoy vai explicar como é. Não, eu quero os 2 lances. Eu quero o lance do Veiga e eu quero o lance do Pulgar. Não, do Veiga. O primeiro foi do Veiga e o segundo foi do Pulgar. Eu quero que o Godoy explique, porque quando um árbitro explica, é diferente da gente. Porque a gente, eu sou clubista, você. Todos nós somos, irmão. Todo mundo tem o lado clubista. Com a mesma visão. É um título de Libertadores, porque o que ficou pro torcedor palmeirense e para aqueles que... Todos os contatos acima do tornozelo, de sola, na canela do adversário, a decisão é sempre para isso. É bom a gente ter o Godoy por aqui, porque ele traz uma perspectiva. É por isso que eu mandei contratar ele, por causa disso. Exatamente. Não, porque se você não quiser também, eu mando ele embora. Não, de forma alguma. Ah, tá. Eu só tô aqui por causa do Godoy. Tá bom. Porque ele traz um lado pra gente que a gente não consegue ter do conteúdo e das referências que a Isso. FIFA traz pra esse tipo de lance. Porque eu vou falar, a minha perspectiva inicial vem altura do pé, ela é imprudente, acho que caberia assim o vermelho, e a gente tem que levar em consideração como o árbitro tenta lidar com o aspecto emocional. Ele não expulsa porque tinha 10 minutos de jogo e não queria melar a partida. Se a gente for voltar pra 2024, o Gregory foi expulso com 40 segundos no jogo Botafogo e Atlético Mineiro, mas ali num lance que não cabia qualquer interpretação. Que não Souza, qual a sua ideia desse lance? Pra mim, o critério usado no critério do Pulgar é o mesmo critério desse aí. Penso igual. Ele- Eu acho que tinha que expulsar os 2. Pra mim, se ele desse vermelho aí, provavelmente ele daria vermelho lá. Como Lógico. ele não deu aí ele Isso. usou o mesmo critério pros 2 lados. E a questão aqui não é a questão se pegou do lado ou se passou raspando. Foi por cima da bola. A questão é a altura que ele foi, entendeu? Isso Porque mesmo. se não era vermelho só se pegasse, quebrasse a perna do cara. Porque se pega ali do jeito que o Rafael Veiga vira o rosto e pisa, era uma lesão. Wagner grave. Fernando Veloso, que estava lá no estádio, arrebentando a boca do balão. O que você viu desse lance? Boa tarde. Eu não tinha visto realmente esse lance mais próximo assim, mas a minha dúvida é com relação à altura. Porque o Veiga não pega a ponta da chuteira, pega só o calcanhar que raspa ali no tornozelo. Então não sei se essa altura é algo que caracteriza uma inflação. É ou não, Veloso? Mas não Ó. pega. Ó, passa e pega o calcanhar só. Ó, o pé já passou. Então a altura que pega é a minha dúvida, que é quase no tornozelo, se é realmente para expulsão. Porque quando a gente vê que pisa no tornozelo, o que acontece Mas é o pra amarelo. você vendo isso aqui, Então, eu tô com dúvida com a altura. Quem pode esclarecer pra gente se Godoy. essa altura do o Godoy é calcanhar expulsão. que pega O Godoy é expulsão. é pra expulsão. Aí o Godoy, pra mim, é muito baixo onde tem o contato. Ó. O primeiro contato é aqui, na caneleira, ó. Aqui. É. O primeiro contato é aí. Que aqui depois do calcanhar. Pra certo? mim, o que pega é o calcanhar ali, ó. E como é uma entrada lateral, então o pé desliza. Isso, e vai pro calcanhar. Ele não faz em nenhum momento movimento para evitar o contato. Você percebe que ele continua com o pé com a perna estendida e desce pela canela e vai até lá no tornozelo. Em nenhum momento ele chega para disputar a bola, porque se ele chega atrasado para disputar a bola, qual seria a reação para evitar uma entrada forte e grave? Encolheria, Pega cheio, aí pra mim recolheria. não tinha dúvida nenhuma. Quando Como o é? raspão, o calcanhar não é o pé em cima. Então vamos lá. Agora eu quero mostrar a do Pulgar, né? Em relação aqui. Por sinal, daqui a pouco a gente vai botar o clipe aí, né, Cascão? Ó, queria agradecer demais, grande Rafael, que trouxe, tá aqui. O Rafael tá. Como você chama, bem? Letícia? Da Coparte também que tá aqui. Tá aqui, ó. Trouxe aqui, ó, final, Copa Libertadores, né? O que é o 29 aqui? Eu não sei. O que é isso aqui? É a data, né? Ah, então eu pensei que eram os 4 títulos, desculpa. 29 de novembro de 2025, Lima, Peru, o Flamengo campeão, tá aqui a Libertadores, né? A última o Botafogo e logo o Rafa vai colocar na Libertadores também aí. E aqui, ó, é a camisa do Corinthians ontem contra o feminicídio. Sabe quantas mulheres foram mortas esse ano? 1940. 1940 mulheres foram mortas por assassinos, bandidos como aquele que botou a mulher no carro. Então, mas não interfere, daquilo que você explicou. Independentemente do jogo estar paralisado ou não, acontece uma agressão. É uma agressão. Com a bola em jogo ou não em jogo, importa. acontece uma agressão, uma jogada violenta do jogador do Flamengo no jogador do Palmeiras.
independentemente de estar com a bola em jogo ou não, a ação, a atitude do jogador do Flamengo deveria ter sido punida com cartão vermelho. Tá explicado. Godoy, sente no seu lugar. Você fez um clipe aí, Cascão? Você fez o seu Palmeiras perdeu o título porque não foi expulso, Luiz Fabiani? Porque o Palmeiras se acovardou durante os 90 minutos e apostou num jogo muito mais reativo que surpreendeu até o Flamengo. O Flamengo esperava um Palmeiras que fosse marcar lá em cima, que fosse jogar com a bola e abrisse espaços. O Palmeiras se defendeu bem, o Flamengo não criou grandes chances durante o jogo. Mas para um clube que investiu tanto e que tem tantos bons jogadores, dá para almejar mais, dá para competir de igual com o Flamengo. Souza! Pra mim, o Palmeiras se acovardou demais. Mas demais! Time covarde foi, irmão. Bola pra frente, poupou todos os jogadores. A gente achou que ia correr mais. O Flamengo controlou o jogo desde o Palmeiras só foi o Palmeiras mesmo no final do jogo. Mas metendo a bola lá pra cima, né? É, botando a bola lá pra cima, que é o Palmeiras de sempre. É o Palmeiras de sempre quando tá perdendo. O Gomes vai lá para a área, todo mundo já sabe disso. O Fux vai pra área. O Abel só não vai para porque não pode. Mas se ele pudesse, ele também tava na área pra cabecear. Você que tava lá, Veloso, e você falou umas coisas importantes. Se o Palmeiras não ganhasse o Brasileiro e também a Libertadores, seria um péssimo ano. Sem dúvida. Qual a ideia de que você que estava lá no estádio, você que estava com seus amigos, porque você sente uma emoção e sente uma visão e enxerga o jogo diferente da gente que está aqui. E é muito natural isso, porque você entra no clima, a gente está lá junto. É diferente você estar aqui, depois você vê todos os lances. Qual a ideia que você teve e o que você pensa em relação ao que o Abel fez de covardia, no meu ponto de vista, e de todos, né? Eu não sei o seu, apesar que eu estava te escutando no canal Fala Veloso, né? E também da substituição. Quando ele tira o Rafael Veiga e o Alan, eu falei, meu Deus, ele perdeu o jogo, ele perdeu a força, ele perdeu a qualidade. E pra mim, Abel, você perdeu o título pro Palmeiras, não deixando o Piquerez jogar, que é um absurdo. Um absurdo. O que você viu lá, você que estava lá, Veloso? Olha, eu fiquei decepcionado com a forma como o Palmeiras jogou, né? Porque eu fui no Maracanã também e vi um outro Palmeiras jogando contra o Flamengo no Maracanã e decidindo praticamente um título brasileiro também. Então eu esperava aquele Palmeiras do Maracanã contra o Flamengo lá em Lima. E não teve nada disso, nem perto daquele Palmeiras. Ele colocou 3 zagueiros, eu esperava o Fux em jogo sim, mas como volante, não como terceiro zagueiro, porque o Flamengo, a gente sabe da qualidade que tem o time do Flamengo. Se você não marcar o meio de campo do Flamengo, vai perder o jogo. Vai perder o jogo. E no meio de campo do Palmeiras estava o Andreas Pereira, o Veiga e o Alan para marcar os caras. Nenhum marcador. Nenhum jogador de marcação no meio de campo. Eu não lembro, Veloso, eu fiz o jogo pela rádio aqui dentro. Eu acho que até os 20 minutos do primeiro tempo, os dois meio-campistas, os dois meio-campos, eu acho que 5 já tinha tomado cartão amarelo. Jorginho Pulgar, Rafael Veiga. Arrascaeta tomou também. E Arrascaeta tomou. O Palmeiras acho que foi só o... Eu acho que dos 6 meio-campistas, 4 já tinham tomado cartão amarelo porque não quiseram jogar. Eles queriam marcar, que foi o que o Palmeiras tentou fazer de uma maneira equivocada, porque o treinador foi covarde. Só muito atrás, né? Porque o Fux estava lá atrás, aí trazia o Andrés aqui atrás, o Veiga veio para trás também, o Alan. Desculpa, Veloso, esse foi o lance que o VAR lá conversou um pouquinho, papapá, com o Dario, vai pro inferno também. É o seguinte, o único lance que o VAR entrou numa final de Libertadores, Veloso. A única chance do Palmeiras foi essa aí, ó. Essa aí que o Danilo tirou. O Danilo fez o gol lá e salvou esse aqui, né? Que a bola ia entrar. No finalzinho. Ia falhar aí, hein? Aí o frangaço. O Carlos Miguel tomou um frango, acabou sendo salvo pela trave. Então o Palmeiras, assim, por estar numa final de Libertadores, não dá para jogar só se defendendo contra o Flamengo, né? Faltou muito pro Palmeiras, aquela identidade do time que a gente conhecia durante toda a temporada. O Palmeiras, nos últimos 6 jogos, não ganhou nenhum. Veio disputando ponto a ponto, rodada a rodada com o Flamengo durante 31 rodadas. Aí nas 5 últimas rodadas foi um outro Palmeiras realmente irreconhecível nessa reta final de temporada, tanto no Brasileiro como também na final da Libertadores. Isso que eu ia falar. E parabéns ao Corinthians. Agora sim, ó, a magia acabou, não sei se é magia. Não sei. Aproveitamento do Palmeiras despeca em fase decisiva. Por que pra mim o Palmeiras perdeu o título, Souza? Porque ele largou o Brasileiro. E o Abel arrebentou com o elenco. Pra mim também, porque provavelmente se ele entrasse com um time titular contra o Grêmio, ele venceria o jogo, teoricamente, né? Porque o time titular é muito mais forte do que o time reserva. Estaria 2 pontos e ainda brigaria pelo título. Agora, quando ele abre mão de um campeonato, né? E dá ênfase ao Flamengo e mais tranquilo para uma final da Libertadores. Não é nem o Flamengo pra mim. Vamos supor que nós jogássemos e você apitasse o jogo. Pô, eu jogo contra o Grêmio, não boto ninguém. Perco pro Santos em casa.
empato com o Vitória. Santos foi fora que perdeu. Não, mas eu perco. Aí eu jogo com o Fluminense e ganho. Aí, como é que eu vou para disputar uma final de campeonato? Gastando 700 milhões. Como é que eu boto para os meus jogadores tudo isso? E aí eu boto um time covarde para jogar e o time não joga. Pô, você apitando, você vai saber como é que é o comportamento. Nós jogando. Pô, peraí, mas caramba, mas por que ele fez isso? Por que a gente não ganhou o brasileiro? Porque se o Palmeiras quisesse ganhar o brasileiro, tinha ganhado o brasileiro com um pé nas costas para mim. Souza. Mas quando eu digo que ele levou o Flamengo, deixou o Flamengo mais tranquilo, é que o Flamengo 2 pontos, o Flamengo perde a Libertadores, seria o brasileiro praticamente na mão. Já quando ele abre mão, né, do Campeonato Brasileiro, ele deixa o Flamengo bem tranquilinho. Se perdesse a Libertadores, poderia ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, para mim, tá tudo na conta do Abel. Gastou 700 milhões, brigou por reforços e quando tinha que colocar os caras para poder jogar, ele poupou. Veloso. Eu acho que ficou muito mal resolvida essa questão de final de temporada aí, do Abel ficar, não ficar, alguma coisa. Desculpa, Veloso. E E pra mim a logística do Palmeiras foi uma das piores logísticas que eu vi para um time disputar a final de Libertadores. Não, com relação ao brasileiro, acho que alguma coisa ficou mal resolvida dentro do vestiário, se fico, não fico, vou, não vou, assino, não assino. Eu acho que em algum momento ele perdeu a confiança do grupo, porque nada justifica. Mesmo de entrar contra o Vitória, ele foi com o time titular, contra o Fluminense, contra o time titular. Verdade, Veloso. Não pode perder esse Verdade, Veloso. Eu acho que alguma coisa ficou mal resolvida. Só aqui, ó, na última semana, que ele vai falar, não, eu vou ficar porque minha palavra vale mais do que qualquer assinatura. Antes do jogo, né? Antes do jogo Na do Flamengo. coletiva, né? Antes do jogo do Flamengo que ele veio falar isso. Então, eu acho que esse período todo aí teve um mal-estar de vestiário. Ele vai embora, ele não vai ficar, ele montou o time, está indo embora, largou a G, alguma coisa aconteceu. E uma coisa, porque viu? nada explica um rendimento como esse de um time que veio até essa rodada aqui, ó, 31ª rodada, brigando ponto a ponto com o Flamengo. E uma coisa, o Gustavinho falou pra nós na quinta-feira aqui que o Abel ganharia 36 milhões se fosse campeão. Da Libertadores. Da Libertadores. O jogador, tá bom, que jogador não pra cima de mim. Eu, quando eu jogava bola, o Veloso sabe aqui, que o Veloso sabe muito bem disso, e quem era do Corinthians. Tinha jogador que não queria dar 10% do bicho pra gente dividir para as pessoas que limpavam o nosso vaso sanitário, que faziam nossa comida, por segurança, pros roupeiros que ganham 3 contos por mês. E a gente ganhando, os caras ganhando milhões aí, quanto você acha que ganha o roupeiro do Corinthians? 7 contos, 6 contos. Quanto você acha que ganha o roupeiro do Palmeiras? 6 contos, 5 contos e meio. Isso na CLT. Agora, aí vem um cara que e jogadores que ele não queriam dividir. Aí você, mas o cara vai ganhar 36 milhões, será que é mesmo? E nós vamos ganhar quanto? Você vai ganhar 100. Meu irmão, vestiário, ambiente é o que quebra programa. Ambiente é que programa não dá certo. Ambiente é que você separa da família. Quando você não tem ambiente bom na escola, quando você não tem ambiente bom aonde você trabalha, eu não sou amigo de todo mundo aqui não, irmão. Não sou mesmo. Não sou mesmo. Agora eu respeito as pessoas. Agora quem quiser brigar comigo, arte da guerra, irmão. O cara ganha 36 milhões e aí eu substituo mal, eu não escalo mal e no último dia, no jogo do Flamengo, eu fico. Então ele é mais importante do que o time, do que o jogo. Não é assim que faz ambiente. O que você pensa, Luiz Fabiano, para depois eu fazer 7K bet? Eu entendo que o Abel ele tirou toda a motivação do Palmeiras para a reta final da temporada quando ele encerra a disputa do Campeonato Brasileiro. E os resultados são frutos de um time que já não ornava mais e que chega desmotivado para o jogo mais importante do ano contra o Flamengo no sábado. O que você pensa, Godoy? Craque Neto, é um negócio que a gente não tem a exatidão, de saber lá dentro o que passa a gente imagina, em termos de administração, relacionamento, mas ficou provado e comprovado que a opção que ele fez como comandante foi muito equivocada. Muito equivocada, porque o calendário de jogos era igual para as duas equipes. Aí o Flamengo entrou com o time titular para jogar contra o Atlético Mineiro. Mas o Flamengo perdeu pro Fortaleza, pro Bahia. Acho que perdeu 6 pontos aí. O Flamengo entrou para decidir Perdeu o título brasileiro. Perdeu o Fluminense e empatou com o Atlético Mineiro. Entrou com o time Era titular. para 2 pontos, se ele ganha. Isso. Entrou com o time titular para liquidar o Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. E o Palmeiras optou em poupar contra o Grêmio, quando poderia ter jogado, vencido o Grêmio e ido para a final
Um jogo só com moral elevada e ainda Mas com possibilidade de brasileiro. E mais, quando você dá a chave de tudo para um cara, uma comissão técnica... Nação, tá aí o Neto e os comentaristas do programa Os Donos da Bola. O Veloso ficou quietinho hoje no programa. Veloso ficou quietinho no programa hoje, e não teve jeito. Mas, cara, o Palmeiras tem alguma coisa acontecendo mesmo. Tá meio apático mesmo, o Palmeiras. Mas é isso daí. O importante foi o Flamengo ser tetracampeão, primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores da América. É isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.